Oi, pessoal do oitavo ano. Vou falar rapidinho com vocês sobre o sétimo banco de atividades. O sétimo banco de atividades, lembrando, sempre preencham um cabeçalho, mesmo se vocês forem fazer só as respostas numa folha separada para levar para a escola depois, preencham sempre o cabeçalho porque eu preciso saber quem fez a atividade. O banco anterior, ele estava trabalhando com vocês sobre texto teatral, texto dramático. E aí vocês viram, por exemplo, um trecho de uma peça chamada Os Saltimbancos, né? Do, do Chico Buarque, né? Adaptado e traduzido por ele. Vocês também conheceram um pouco do Alto da Compadecida, que é de um autor brasileiro bastante renomado, que é o Ariano Suassuna. Aqui no sétimo banco de atividades, vocês vão conhecer mais um trecho dessa obra Alto da Compadecida. E, bom, aí depois outras coisas a gente vê que estão mais lá no final. Esse começo do banco começa falando de intertextualidade. Para quem estava no plantão, né? Acho que o último plantão que ocorreu, eu falei um pouco de intertextualidade mostrando isso aqui como exemplo. Ó. A gente tem aqui uma obra do Edvard Munch, né, um pintor norueguês, essa obra é chamada O Grito. Há uma intertextualidade aqui, ó, quando a gente vê essa obra, claro, uma obra atual, né, do Bob Esponja. O desenho do Bob Esponja não existia quando o Eduardo Munch fez essa pintura, mas quem fez aqui essa, essa pintura, acho que é uma pintura também, né, um desenho aqui com os personagens do Bob Esponja, está estabelecendo uma relação de intertextualidade com esse quadro, que é bastante antigo, eu acho que foi pintado no século XIX, se eu não me engano. Então, há uma intertextualidade porque há um diálogo, e é um diálogo bem claro, que é bem explícito, né? Por exemplo, nesse quadro aqui do Bob Esponja, tem a ponte, o céu é bem parecido, as cores, né? Tem um laranja, um vermelho, amarelo. Agora, qual que é a questão aqui? Quem assiste o desenho, né, consegue entender a piada, porque o Lula Molusco, ele fica muito estressado com o Bob Esponja e o Patrick, e eles estão correndo em direção a ele, então ele está com essa expressão de apavorado, né, que lembra muito a expressão desse sujeito aqui no quadro O Grito. Outra imagem que tem uma intertextualidade com essa pintura do Edvard Munch é esse emoji, né? Bastante conhecido que a gente usa no WhatsApp. Essa carinha do emoji é inspirado, né? Nesse quadro aí do Edvard Munch. Então, isso a gente chama de intertextualidade, é essa relação entre textos, né? Aí, aqui nesse box explica o que é intertextualidade, e aí a gente vai ter em seguida um trecho de um texto do próprio Ariano Suassuna, onde ele explica as inspirações que ele teve para escrever O Alto da Compadecida. Ele é um texto assim curto, mas com bastante informação. Então eu sugiro que vocês grifem algumas informações importantes para vocês entenderem o percurso que ele faz. Então, por exemplo, ó, o primeiro ato do Alto da Compadecida, aqui vai explicar essa ideia do ato, né? É porque é comum que os textos teatrais eles sejam divididos em atos. Então aqui diz assim, ó, cada um desses atos marca uma sequência de eventos. O primeiro ato do livro Alto da Compadecida trata do enterro de um cachorro. Então é assim, o primeiro ato trata do enterro, o segundo ato vai tratar de outra coisa, tudo relacionado, tudo compõe a história como um todo, né? Mas tem essa questão dos atos, dependendo do ato muda a cena, por exemplo, o ambiente em que se passa a história. Então aqui, quando ele fala folheto, só para falar algumas questões antes de eu ler para vocês, para explicar. O folheto, quando ele está falando, ele está pensando no folheto de cordel. Olha aqui, ó. Impresso de poucas folhas, onde foi publicado o cordel O Enterro do Cachorro. Que mais? Aqui ele fala, né? Moura, ele está falando dos povos mouros, que eram da região da Mauritânia, África, chegaram à Espanha no século VIII depois de Cristo. Então, aqui também uma informaçãozinha para vocês não ficarem, né, perdidos. Península Ibérica, emigrou, tudo explicado aqui, ó. Península Ibérica, formação geológica, né, ali no sudoeste da Europa. Emigrar, né, deixar um país, normalmente de origem, para se estabelecer em outro país. Bom, vamos ao texto então. O primeiro ato
primeiro ato do Alto da Compadecida é baseado no folheto O Enterro do Cachorro. Então, é uma afirmação do Ariano Suassuna. Ele disse que o primeiro ato que ele escreveu, ele se baseou nesse folheto aqui, O Enterro do Cachorro, que foi publicado por Leonardo Mota, sem indicação de autoria. Então, Leonardo Mota publicou esse folheto e indicou, né, a autoria. Ele publicou a história, o cordel. Revelou-me recentemente Evandro Rabelo, outro pesquisador dedicado, atualmente trabalhando no Nordeste, que o folheto publicado por Leandro Mota é um fragmento de outro, que se chama O Dinheiro, que é de autoria do Leandro Gomes de Barros. Então, ele está explicando assim, né? Ele se baseou num folheto que ele conhecia, que é O Enterro do Cachorro, que foi publicado pelo Leonardo Mota. Acho que eu falei Leonardo Mota. Ele disse que um pesquisador chamado Evandro Rabelo disse que, na verdade, esse folheto publicado pelo Leonardo Mota é um fragmento de um outro, que se chama O Dinheiro, de autoria do Leandro Gomes de Barros. Só que aí depois ele fala assim, de fato, porém, como demonstrou agudamente o professor Henrique Martínez Lopes, professor de literatura hispânica na Universidade da Califórnia, a história do testamento do cachorro, que aparece no Alto da Compadecida, é um conto popular de origem moura e passado com os árabes do norte da África para a Península Ibérica, de onde emigrou para o Nordeste. Quando escrevia a peça, ignorava esse fato, que, aliás, é comum na literatura popular e na erudita que dela se origina. Ele está dizendo o seguinte, que ele ignorava um fato. Que fato? Que essa história que ele escreveu no primeiro ato do Alto da Compadecida é uma história que foi trazida aí, né, pelos árabes que vieram do norte da África e depois emigrou para o Nordeste, né, que os árabes que foram do norte da África para a Península Ibérica, e aí a gente tem essa história trazida para o Nordeste brasileiro. Então, ele está discutindo a origem da história em que ele se baseou. É isso. É um parágrafo curto, mas realmente tem muita informação. Se vocês acharem ainda assim um pouco difícil, tenta montar um esqueminha numa folha. Então, assim, Enterro do Cachorro, Flechinha, Leonardo Mota, né? Tenta montar um esquema que ajuda vocês a pensarem como que ele fez esse percurso para pensar sobre a origem do texto em que ele se baseou. Aqui é só um box informativo. Aqui é questão 1. Sobre o fragmento que você leu do ensaio de Ariano Suassuna, é correto dizer que... Então, aqui tem a ver com isso que eu mostrei para vocês, né? Por exemplo, Suassuna conta que se inspirou no folheto O Enterro do Cachorro. Em seguida, ele menciona 2 pesquisadores que estudam a origem desse texto. É correto? O ensaio apresenta uma linguagem formal. E aí, é correto? No trecho, quando escrevia a peça e ignorava esse fato, que aliás é comum na literatura popular, o termo aliás indica que o autor acrescentará outra informação sobre o fato que ignorava. O aliás acrescenta é tipo um além disso, por exemplo? Pensa aí. 2. Considere o trecho. Quando escrevia a peça, ignorava esse fato, que aliás é comum na literatura popular. Assinale a alternativa que indique de modo correto que fato é esse. Dica: após ler as alternativas, volte ao texto e leia-o novamente, antes de assinalar a alternativa que considerar correta. Então, né, o ideal é voltar lá para recuperar um pouco. Ou se você olhar as questões primeiro, você já fica atento aqui quando você fizer a leitura do texto. Na coletânea anterior, foi solicitado que você continuasse um trecho da obra Alto da Compadecida. Nele, o personagem João Grilo tentava enganar uma mulher que adora dinheiro e animais, vendendo a ela um gato que descome dinheiro. E esse trecho também é baseado, né, é inspirado num cordel, num famoso cordel. Vamos conhecer agora um outro trecho da obra Alto da Compadecida. Antes da leitura, leia mais algumas informações sobre esse clássico da nossa literatura. Aqui é interessante ler esse box porque ele explica um pouco alguns detalhes aqui desse trecho. Por exemplo, tem a presença do palhaço. O palhaço ele vai apresentar ao público, né, os atores aqui na peça. Tem um filme do Alto da Compadecida também, né, que é inspirado na obra do Ariano Suassuna, e no filme, se eu não me engano, não tem a presença do palhaço, é um personagem que não existe no filme. O filme é uma adaptação da obra, né, e aí o diretor fez uma escolha aí.
Como aqui na peça teatral, quando os atores vão encenar, tem o público, faz sentido ter o palhaço também, né? Então, o palhaço aqui, né, fala, ó, o distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda. O resto é com os atores. E aí entram os atores, né, o palhaço sai dançando, e entra os atores conversando. Esse trecho é bastante engraçado, porque o João Grilo e o Chicó, eles estão falando sobre a possibilidade do padre benzer o cachorro que está doente. O trecho que vocês leram no banco de atividade anterior era sobre acho que o enterro do cachorro, né? Se eu não me engano. Aqui não, o cachorro está doente e eles estão pensando em fazer o padre benzer o cachorro, só que eles sabem que o padre vai negar. E aí é muito engraçado, né? Porque quando o padre descobre que, na verdade, descobre, assim, é mentira, né? O João Grilo dá a entender, ele finge ali na conversa com o padre que o cachorro é do major, que é um sujeito importante ali na cidade. Quando ele diz isso, o padre muda de opinião, porque o padre não queria benzer o cachorro. Ele fala, mas peraí, o cachorro é do major? Não, então vou benzer esse cachorro. Então é muito engraçado isso na peça, né? Ele tá mostrando aqui um certo interesse, né? O padre, ele tem interesse em benzer o cachorro quando ele é cachorro de uma pessoa importante na cidade. Se for uma outra pessoa qualquer, não tem porquê, ele vai dizer não e ponto final. Então é bem engraçado esse trecho. Aí na questão 3, nesse trecho da história, mais uma vez podemos notar que João Grilo é um personagem malandro, ele é malandro, ele dá a entender ali, né? Ele disse o cachorro é do major. Travessa, espertalhão, pois. E aí vocês vão ver qual alternativa explica corretamente aqui. Leia a seguir uma informação sobre texto teatral, retirada de um material didático para responder à próxima questão. Aqui ele está falando, por exemplo, que um texto teatral ele tem rubricas, e aí vai explicar o que são as rubricas, né? Que são essas anotações, ou chamado também de notações cênicas, né? As rubricas são esses trechos aqui em itálico, aqui está em itálico, né? Aqui, ó, padre entra na igreja, desfazendo-se em sorrisos, que são detalhes sobre como o ator deve encenar, né? Como ele deve fazer, assim, por exemplo, a expressão do rosto, ou como ele, ou se ele levanta da cadeira, né? Também pode ser um gesto. Aqui, por exemplo, quando o padre se desfaz em sorrisos, é aquele trecho. Ele diz assim, ó, zangar nada, João. Quem é um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro. Porque antes o padre estava negando benzer o cachorro. Quando o João Grilo diz que é do major, que é rico e poderoso lá na cidade, aí o padre se desfaz em sorrisos, dá uma disfarçada. Então, essa rubrica, que é esse trecho itálico, tá mostrando que o padre, o ator que vai ensinar o padre, tem que fazer tem que expressar isso, né, para mostrar que ele tá, não, agora eu vou benzer o cachorro. Enfim, os efeitos sonoros também são importantes na peça, né, que é chamado de sonoplastia, o conjunto desses efeitos sonoros. Então, quem trabalha com a equipe de som, né, quem trabalha com isso, vai pensar quando uma música ela entra em cena, em que momento da fala do personagem, quando essa música sai de cena, tudo isso faz parte dessa sonoplastia. 4. O texto acima explica que um texto teatral insere nas chamadas rubricas informações que orientam atores, diretores e a equipe técnica sobre a encenação. Assinale a alternativa que indique corretamente uma rubrica. Então, vocês vão ver aqui onde tem uma rubrica, qual a alternativa. Aqui é a penúltima, né? Penúltima atividade, que diz assim: para essa atividade, imagine a seguinte situação. Você e seus colegas do oitavo ano, junto ao professor de PLPT, criaram uma página no Instagram, na qual os seguidores, que são funcionários, outros professores e colegas da escola, acompanharão todas as publicações feitas. Ficou combinado que a cada 3 meses será publicada uma indicação de um livro abordado em sala de aula. Você ficou como responsável por escrever um curto texto indicando a leitura da obra Alto da Compadecida. Escreva na página seguinte, no mínimo 5 linhas, no máximo 7 linhas. Então, aqui, a ideia é uma situação que foi criada no exercício, você é encarregado de escrever um texto curto. Bom, como que você pode fazer isso, né?
você leu alguns trechos da obra, você conhece alguns trechos por causa dessa coletânea anterior, então você pode pensar nesses trechos, no humor que existe nesses trechos. Se você pensar nesse trecho do padre, por exemplo, né? O humor é bem explícito aí, né? Ele muda de opinião. Você pode pensar na característica de alguns personagens, como o João Grilo, que é um personagem travesso, malandro. Então ele está tratando de alguns perfis, né? De alguns perfis de pessoas, né? Alguns jeitos que algumas pessoas podem ter, não sei. Enfim, e você pode falar que é uma obra, né? Bastante renomada, né? Inclusive porque o autor, o Ariano Suassuna, ele se inspira em vários textos populares para fazer essa obra, esse texto teatral. Isso tem uma importância ali. Você vai pensar em características, em coisas que você viu aqui nos exercícios para escrever esse texto. Pensa assim, se o seu alvo é dialogar com esses seguidores, você pode adotar uma linguagem direcionada a eles, né? Então, você pode começar a ser um exemplo, né, de como você pode começar outras possibilidades. Deixa eu pensar, você pode escrever assim. Conheça mais uma obra muito importante para a nossa linha. Eu vou separar aqui. Literatura brasileira. Alto da Compadecida, do autor Ariano. Eu vou ter que. Suassuna. Opa, separei errado aqui, coloquei 2 S aqui. Só que eu acho que eu vou ter que colocar só, que não vai caber aqui, peraí. Fiz coisa errada. Vamos ver. Que é difícil escrever aqui. Vamos ver se deu. Ó, conheça mais uma obra muito importante para a nossa literatura brasileira, Alto da Compadecida, do autor Ariano Suassuna. Bom, coloquei só isso, aí o resto vocês continuam tentando pensar em características, um personagem marcante. Você pode falar que é uma obra tão importante que já deu origem a um filme de mesmo nome, que é o Alto da Compadecida, o filme. E aí vocês vão pensar no que vocês podem colocar. Na coletânea anterior, você também conheceu um trecho da peça teatral Os Saltimbancos, traduzida e adaptada pelo artista Chico Buarque em 1977. Leia a seguir um verbete que explica o que é um saltimbanco, o verbete é esse aqui, né? Retirado do dicionário Michaelis. Observe então o quadro A Família de Saltimbancos, criado pelo pintor espanhol Pablo Picasso em 1905, que é essa pintura aqui, ó. Em seguida, leia um quadro com informações disponíveis no site da Galeria de Arte Nacional, que é o museu, né, a galeria onde está o quadro A Família de Saltimbancos. Então, quem vai nessa galeria encontra pessoalmente, né, esse quadro original. Bom, o que o exercício pede, então? Tem um box importante aqui para vocês. Esse box, na verdade, é esse quadro, né, de informação sobre a obra do Pablo Picasso. 6. Tá errado aqui, né? Não, tá certo. Questão 6. Considerando a pintura que você observou, o verbete e o quadro informativo disponível no Museu Galeria de Arte Nacional, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ler aqui, é um exercício que está comparando ali, né, os 3 textos. Aí quando ele fala de linguagem objetiva, é uma linguagem que não tem, assim, uma opinião pessoal, né? Então, quem escreveu o texto não fala assim, minha opinião é essa, né? Ele faz de uma maneira mais distante, analisando a obra, né? Sem inserir uma opinião pessoal, assim, clara. O universo da dramaturgia circense também foi retratado em diversas tirinhas pela personagem Suriá, criada pela cartunista Laerte Coutinho. Leia a tira a seguir para responder a questão. Então, aqui tem uma tirinha que está falando desse universo da dramaturgia circense, né?
E vocês vão ler a tirinha para então explicar o humor presente na tira acima. No mínimo 5 linhas e no máximo 7 linhas. Para vocês explicarem o humor, prestem atenção aqui, né, nas ações das personagens, nos gestos. Às vezes falam alguma coisa e faz uma cara de bravo ou de alegre. Prepare tudo isso, né? Não só nos balãozinhos na linguagem verbal, aqui no que está escrito, mas também nas imagens, nas cores, para vocês falarem, né? Bastante colorido, por exemplo. Olha as expressões dos personagens. E aí falem sobre a questão do humor na tirinha. Gente, é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Falei bem brevemente das questões aí, das coisas principais que aparecem. Se vocês quiserem saber algo mais específico, tirar uma dúvida, apareçam no plantão que a gente tem trabalhado mais detalhadamente algumas coisas, por exemplo, a intertextualidade. Mostrei para vocês um quadro, né? E algumas inspirações a partir desse quadro, mas a gente também assistiu um vídeo sobre essa obra, O Grito. Então, tem sido bacana por isso, né? O plantão é um espaço que a gente explora mais outras coisas. Então, até a próxima.